Olá, estamos aqui na Semana do Compliance da TV Classe Contábil. Meu nome é Fábio Rodrigues, aqui da Busca Legal e professor também da BSSP. Estou com Murilo Brunhara. Tudo bem, Murilo? Tudo bom. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre inovações tecnológicas, especialmente inteligência artificial. Há muitas preocupações, muito misticismo também, né? O que realmente pode impactar no nosso dia a dia. Há uma preocupação também dos profissionais em relação aos impactos da inteligência artificial. E a nossa ideia aqui é discutir isso, falar um pouco das nossas experiências, tanto do Murilo em relação ao que ele vem desenvolvendo na IBM, eu também em relação ao que a gente vem desenvolvendo aqui na Busca Legal, e os impactos disso no dia a dia, seja do profissional da área contábil, seja também em relação às pessoas em geral que estão na área tributária. E para começar, gostaria até que você falasse um pouco, Murilo, sobre o seu trabalho, o que você vem desenvolvendo na IBM em relação a essas questões tecnológicas, especialmente inteligência artificial. Perfeito. Olá a todos, muito prazer em estar aqui falando com vocês. Na verdade, eu faço parte do time comercial da IBM e eu tenho por responsabilidade a cobertura de todos os prestadores de serviços gerenciados e desenvolvedores de aplicações com inteligência artificial, sempre estimulando o uso da plataforma IBM para que isso chegue ao resultado esperado, né? Então, eu tenho, nestes últimos 2 anos, participado de muitas ideias, muitos projetos de revolução de áreas, de solução de problemas, usando capacidades cognitivas aí atribuídas ao computador desta vez. Até em relação a isso, Murilo, fazendo já um parênteses, às vezes a gente vê algumas notícias, o pessoal fica imaginando, não, isso é coisa fora, aqui no Brasil não vai demorar. Aqui no país a gente tem feito bastante coisa utilizando inteligência artificial, se puder dar algumas... Claro, existem várias referências, né? Uma ótima referência que eu tenho é o próprio Busca Legal, onde busca-se conseguir informações com maior velocidade, fazendo com que a máquina aprenda o que buscar em determinados tipos de documento. Então, da mesma forma como vocês estão aí super avançados nesse uso, nessa adoção, a gente vê isso aplicado em varejo, a gente vê isso aplicado em finanças, né? Várias áreas de negócio que podem ser otimizadas, melhoradas, em se aumentando a capacidade humana de se tomar decisões. Além da busca legal, né, o que você já viu de interessante sendo desenvolvido utilizando inteligência artificial, mais aqui para o nosso meio, na área contábil, jurídica? Sim. Uma das grandes aplicações que a gente pode citar com relação à área jurídica, principalmente, é com relação à gestão de documentos, né, e à gestão de processos que dependem desses documentos, né? Então, muitas vezes você tem lá processos em que é necessária uma conferência de uma nota fiscal de entrada de um bem que foi adquirido, né? Isso depende de uma pessoa pegar aqueles papéis que sempre vêm em formatos super diferentes, que a gente chama de dado não estruturado, né? Então, tem nota fiscal que o número está aqui, o valor está aqui, o imposto está aqui, tem outra que isso está trocado. Isso depende de uma pessoa pegar aquilo, identificar os itens e planilhar. Então, um dos usos é você pegar e ensinar uma visão computacional a bater o olho numa nota fiscal, que é exatamente aquilo que a gente vê acontecendo com uma pessoa com mais prática. Um receptor de mercadorias que tem um pouco mais de prática pega uma nota fiscal e sabe correr os olhos. É isso que a gente procura dar de capacidade num computador, né? Isso utilizando inteligência artificial? Utilizando inteligência artificial, que é justamente a correlação aí de dados, não necessariamente o campo está nomeado, né? Então, assim, tem que ter uma contextualização para que se saiba que aquilo é um total de nota, que aquilo é um total de imposto, né? Então, esse é o tipo de uso que se dá, uma das infinitas soluções que se tem, né? Até a propósito, acho que é importante logo no início, porque quem é da área jurídica, quem é da área contábil já há bastante tempo, a gente utiliza a tecnologia no nosso dia a dia. Qual que é a diferença de inteligência artificial com outros processos? Algo também que está bastante na moda ultimamente, questão de RPA, robotização. Qual que é a diferença disso? O que é exatamente inteligência artificial? Acho que é importante a gente conceituar isso com o público.
Inteligência artificial, na verdade, é a busca de se dar capacidade cognitiva a um computador, para que ele pare de acreditar apenas em ligado, desligado, 0, 1, aquela nossa álgebra booleana que a gente aprende aí nos nossos cursos de computação. Então, a inteligência artificial é isso, é fazer com que o computador vá aprendendo e vá adquirindo a capacidade de correlacionar coisas, né, que não são tão fáceis de se perceber no primeiro momento, né? E isso vem atrelado a outras práticas de robotização, de processos automatizados, né? Que, no final das contas, a inteligência artificial ela depende de uma coisa que é a grande riqueza das empresas atualmente, que é o dado, né? E esses dados eles podem vir das mais diversas fontes. Então, isso a gente também envolve então questões de Big Data, que é outro conceito também. Exatamente. Eu tenho estudado bastante Big Data e é bem interessante como essas mecânicas, essas ferramentais do Big Data são antigas. Então, os primeiros... A própria inteligência artificial, né? Os estudos começaram há décadas, né? Muitas décadas. Agora, as mecânicas de machine learning, de uso de técnicas para se tirar informação de dados, né? Eles datam do início do século passado. Então, você pega lá as práticas de chegar e fazer um computador decidir se esse dado que ele está lendo agora é mais para a direita ou mais para a esquerda, se ele pertence ao grupo A ou se ele pertence ao grupo B. Essas técnicas são muito antigas. Qual que era o problema? Não existia capacidade computacional para que se testasse isso, né? Então, hoje em dia que o computador é barato, o armazenamento é mais barato, né? Utilizando nuvens e tudo mais. Você pega 20, 30 anos atrás, o custo de você armazenar 1 megabyte era 10, 15 vezes maior do que hoje em dia, né? Cada vez tem diminuído esse custo de armazenamento e a capacidade também computacional aumentou. Então, você consegue agora, com muito menos esforço computacional, olhar para dados mais extensos e tirar correlações que não são tão explícitas, né? Um exemplo que eu gosto muito, né, que aliás aconteceu há muitos anos atrás, é quando aquela loja americana de departamentos, a Target, começou a capturar dados de comportamento de compras para tentar entender quais pessoas que visitavam as suas lojas estavam grávidas, né? Porque quando você consegue atender uma pessoa grávida com os entornos, ela foi lá para comprar uma fralda, e ali tem a cerveja que ela quer, ali tem o carvão que ela quer para fazer um churrasco, ela vai ficar mais fidelizada. Fonte de dados deles, eles tinham um cartão fidelidade que atribuía todas as compras que a pessoa fazia ao, digamos assim, CNPJ, Seguro Social deles, mas o equivalente ao CPF aqui, né? Certo. Então, eles jogaram o modelo, tiraram as hipóteses, fizeram as correlações, né? E chegaram à conclusão de qual grupo era o mais provável a estarem esperando um bebê. Porque eles queriam fazer uma oferta focada, uma oferta específica, buscando capturar, né? E aí o que acontece? Usaram técnicas estatísticas, não se falava muito de inteligência artificial, foram estatísticos mesmo que levantaram essas probabilidades. E também é um negócio tão direto assim, né? Não é porque você comprou uma chupeta que você está esperando um bebê. Sim. Composição de compras que davam isso, né? Um negócio assim um pouco mais discreto. E aí eles mandaram um comunicado com esta oferta de descontos para grávidas para a casa de uma menina menor. E o pai dessa menina ligou para a loja muito bravo, né? Como é que vocês podem fazer isso comigo? E aí isso deu um grande problema na loja, precisou envolver o legal, o ombudsman. A hora que eles retornaram para se explicar, para pedir desculpa, o pai diz: eu é que tenho que pedir desculpa para vocês. Vocês sabem mais o que acontece na minha casa do que eu mesmo. A minha filha de fato está grávida. Vixe. Então, assim, esse é um exemplo de que a estatística por trás de correlacionar dados, né, que é o que se diz aqui da inteligência artificial, ela é mais antiga, né? Só que hoje, com o poder computacional avançado, fica muito mais fácil. Então, você tem repositórios de dados, você pode entrar no IBGE e tirar dados coletados da população brasileira de centenas de anos atrás, né? E aí você consegue trabalhar nisso e tirar conclusões que ninguém tinha pensado ainda. Então, na verdade, os estudos de inteligência artificial já são desenvolvidos aí há décadas. Sim. A questão hoje até dessa ascensão é especialmente por a gente ter cada vez uma gama maior de dados. Perfeito. E a capacidade computacional de poder processar tudo isso e gerar insights a partir dessas informações. Exatamente. Que até é algo também
nós temos na área jurídica, cada vez vem sendo mais usado, até se fala em questões ligadas à jurimetria, Sim. que é você conseguir pegar todas as decisões, analisar aquelas decisões e a partir dali identificar alguma tendência e a partir daquela tendência, inclusive, fazer uma previsão, né? Exatamente. Isso é algo que vem sendo bastante explorado na área jurídica, né? Porque, de repente, você tem ali uma determinada causa, você já viu com que juiz que caiu aquela causa lá, qual que é a probabilidade dele dar uma sentença favorável ou desfavorável, se é melhor eu ir para um acordo ou não ir para um acordo, também utilizando modelos estatísticos, utilizando também inteligência artificial. Inteligência artificial. E assim, da mesma forma que um legal, que mesmo alguém do tributário precisa se preparar, precisa estudar, né, para estar pronto para alguma defesa, eu consigo fazer um paralelo com a medicina. Então, o médico, ele vai tratar uma pessoa que está com uma doença um pouco estranha, ele precisa tirar uns dias da sua operação comum para que ele leia centenas de papers que foram disponibilizados aí pelas academias, para que ele tente ter uma ideia. Só que nesse momento, ele vai ler tanta coisa que não serve, e muitas vezes ele vai pegar um paper de 10 páginas e vai descobrir na oitava que tudo que ele leu não tem relação, porque o destino daquilo, né, para onde chegou, não faz muito sentido. Então, a ideia de usar a inteligência artificial é dar essa capacidade a um computador que vai ter uma velocidade muito maior em leitura simultânea, não vai cansar, não vai levantar para tomar café, e aí ele vai chegar e vai otimizar a esse médico o conteúdo que ele tem que ler. Então, de repente, esse cara, em vez de uma semana, ele vai poder tirar uma tarde para se preparar. Mas, no final das contas, quem vai fazer a operação, quem vai fazer a recomendação é o médico, né? Então, assim, eu sou muito contrário a essas matérias tendenciosas que dizem que a profissão core vai acabar. Aliás, até a gente pode fazer um parênteses. Saiu uma reportagem, já faz aí cerca de um ano, em relação ao contador, que é bastante público-alvo aqui, né, da TV Classe Contábil, sobre a probabilidade dessa e de outras profissões serem substituídas, e no caso do contador eu trouxe lá a probabilidade de que 94% de chance de ser substituído. O que você acha disso? Então, isso é o que eu costumo conversar com as pessoas que vêm me perguntar com esse problema, né? Assim, de um jeito bem pragmático, bem simples. Nenhum dono de nenhuma inteligência artificial quer assumir o liability de uma má decisão que o computador fez, tá? Então, digamos que eu chegue aqui na busca legal e diga para o Fábio, pode demitir todos os seus contadores que o meu computador vai fazer tudo o que ele faz. Aí, o meu programação que está mal treinado, por exemplo, toma uma decisão equivocada e causa um prejuízo. Naturalmente, o Fábio vai lá bater na minha porta. Olha só, a tua solução deu esse prejuízo para mim. Como é que a gente faz? Não faz, né? Então, assim, a inteligência artificial, o Big Data em si, ele é falibalista e ele é probabilístico. Então, a gente consegue ter uma porcentagem de chance de aquilo estar certo. Agora, quem vai tomar a decisão com base em experiência, com base em feeling, é o ser humano. Então, quando você chega numa matéria como essa que o Fábio citou e diz a profissão vai acabar, não vai acabar, ela vai se transformar, né? Ela vai mudar e assim, esse nosso mundo novo, justamente pelo acesso vasto que nós temos à informação, o tempo de preparo e o tempo de surgimento de uma tecnologia nova foi muito diminuído. Então, você não pode se dar o luxo de entrar para uma faculdade e se preparar por 5 anos para você estar apto a fazer algo. Porque o que você aprende no primeiro ano, no 5º ano da faculdade, já não vale mais. Então, ao mesmo tempo, você não depende de sentar numa cadeira, de se deslocar até uma universidade e ver aulas programadas 2 horas por dia ao longo de uma semana para se instruir de algo da sua casa, com uma trilha que também usa inteligência artificial para te sugerir conteúdos e sugerir caminhos de ensinamento, você está apto muito mais rapidamente a saber alguma coisa. Então, como aconteceu a vida inteira, né? Antes da Revolução Industrial, 85%, 90% dos funcionários trabalhavam no setor agrário. Hoje em dia, a força de trabalho é entre 5% e 10%. Né? Foram transformadas as profissões. Então, saiu um estudo da Dell, 2 anos atrás, que diz que 85% das profissões que vão ser
as mais comuns até 2030 ainda nem foram criadas, né? Então, assim, a pessoa que... E eu entendo esse outro lado também. Eu, como vendedor, estou na mesma situação, os contadores estão nessa situação, os médicos estão nessa situação. Há esse temor. Mas o mundo vai pertencer àquelas pessoas que estão dispostas a mudar junto com o mundo. Não é a profissão que vai ser substituída, mas talvez muitos contadores sejam médicos, advogados, vendedores, porque não se adaptaram ao novo. Exatamente. Eu estou, por exemplo, eu sou um vendedor, mas por conta própria eu estou estudando Big Data no Instituto de Matemática no Museu da Matemática aqui de São Paulo. São aulas aos domingos à tarde, assim, um negócio que as pessoas olham para mim e falam, nossa, que nerd. Mas na minha sala, estudando matemática aplicada para o Big Data, tem médicos, tem advogados, tem contadores, tem pessoas que estão dispostas a ver qual é, né? Como é que eu posso tirar de proveito disso, né? Então, esses contadores, essas pessoas com essa predisposição, elas estão garantidas. Questiona-se até como é que vai ser a relação empregatícia da companhia com a empresa para o futuro, né? Em um pouco tempo, você se deslocar até um escritório, trabalhar das 8 às 18, ou das 8 às 17, que seja, é um modelo que já está em decadência. Sim. Você vai ser remunerado, muito mais bem remunerado do que atualmente, porque hoje em dia o cara pega o teu custo, divide pelas 160 horas do mês e sabe quanto custa a tua hora e te paga ali, modelo Fordista antigo, o mínimo que ele precisa te pagar, certo? Um pouquinho a mais que você vai embora, um pouquinho mais que você não te paga. E aí você vai começar a ser remunerado por consultoria. Então, olha, eu preciso de um parecer técnico a partir disso. E aí você vai, por aquela consultoria, cobrar o que você precisa para viver num mês, não é verdade? Então, a tendência, pelo menos o que eu espero, o que eu enxergo, é que a gente vai começar a ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente vai trabalhar menos, vai trabalhar mais com a cabeça, menos trabalho braçal operacional, né? E a gente vai conseguir agregar muito mais valor, aportar muito mais qualidade ao que a gente entrega. E nesse ponto até achei bem interessante, recentemente nós tivemos uma iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade, de montando uma comissão para estudar os impactos dessas novas tecnologias. Que realmente tem que estudar os impactos, como se adaptar a isso, e não ter aquela postura apenas de tentar paralisar o avanço da tecnologia. Legal, né? Então, porque é uma briga que não certamente sairia perdendo. Então, o que nós precisamos saber é como tirar melhor proveito disso. E, normalmente, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso, ele vem especialmente para fazer atividades que normalmente o profissional não quer fazer mesmo. Atividades muitas vezes repetitivas, atividades que agregam um pouco. Até num exemplo aqui da busca legal mesmo. Uma das soluções que nós temos é para identificar a tributação de um produto. Porque imagina lá, a empresa tem uma dúvida na tributação, quer saber a tributação, por exemplo, dessa caneca. Sim. Ele vai ter que pesquisar, primeiro são vários tributos envolvidos, tem PIS, tem COFINS, IPI, ICMS, vou ter que, em São Paulo, é em Rio, é em Minas, tem que conhecer aquela legislação, buscar em várias leis. Então, para eu conseguir saber qual a tributação de uma caneca, provavelmente a pessoa hoje, mesmo acessando ali o computador, a internet, vai gastar ali 1 hora para pesquisar os vários tributos. Hoje a gente consegue, na busca legal, fazer o quê? A pessoa, a partir de um chat, utilizando linguagem natural, inteligência artificial, ele pergunta qual a tributação dessa caneca, e ali o computador vai interagindo para identificar, mas quer saber vendendo da indústria, vendendo do atacado, qual tipo de operação exatamente, e já traz toda a tributação, inclusive com as bases legais. Então, e aí qual que é a ideia? Então eu vou substituir o profissional que fazia esse trabalho? Não, vai substituir aquela parte chata de ter que ficar pesquisando um monte de atos, muitas vezes até sem um ponto de partida. E aí, a partir dessa informação que o sistema traz, é onde ele vai agregar algum valor. Perfeito. Então ele tem um cliente que pediu a informação, então ele vai utilizar a ferramenta, vai agregar algum valor àquilo, fazer de repente algum planejamento. Olha, eu verifiquei que em São Paulo é tributado a tanto, mas se você produzir no Rio de Janeiro, é outra pesquisa que eu fiz, a tributação ali já é menor. Ele já agrega um valor para levar até o cliente dele. Perfeito. Então, assim, a pessoa que quiser ficar presa a buscar dados, realmente a máquina vai ser melhor que ela. Mas se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do acendedor de lampiões que as ruas de São Paulo tinham no começo do século, os caras perderam emprego.
Porém, criou-se o emprego do instalador de lâmpada, do cara que faz a manutenção, do fabricante do poste, de todo o ecossistema de instalação elétrica. Então, olha só, derrubamos um emprego para criar 10. Exato. E aí existe também uma relação aí de novas profissões que vão sendo criadas com o desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, na área legal, especialista em direito eletrônico, né? Especialista em antipirataria. Hoje, todo mundo tendo uma câmera na mão, conseguindo gravar o que quiser, como é que fica o direito de imagem de quem está sendo gravado? Então, esse é um profissional de direito novo, que se inventou, que se especializou. Uma preocupação que não tinha poucos anos, não existia, né? Exatamente. E assim, os dados são cada vez mais vastos, né? São cada vez mais diferentes. Eu tenho bastante tempo de IBM, tá? Quando eu entrei lá em 2004, a gente tinha um produto que vendia bastante, que era o gestor de ciclo de vida dos dados. Justamente por conta desse preço que custava você manter dado, tinham que ter regras muito claras de dados que seriam jogados fora. Sim. E isso sempre conflitava muito com as legislações, as regulamentações, que obrigavam certos dados a ficarem guardados por muito tempo. Essa preocupação hoje em dia ela é ínfima, porque pode guardar, não tem problema. Você compra lá um HD externo de 1 terabyte por $100, e até muitas vezes menos que isso. Então, para uma empresa, ela pode se dar o luxo de ter arquivos e arquivos e arquivos, e esses arquivos, uma vez parados, começam a estar disponíveis para se fazerem correlações e conseguir tirar informação da fonte de riqueza maior de uma empresa, que é o seu dado, a sua história. Perfeito. Realmente, você se adaptar a essas mudanças. E algo até interessante, agora eu não vou me lembrar o nome do pesquisador, do autor, mas até eu escrevi um artigo que eu disponibilizei lá na Busca Legal, sobre essa competição entre robôs e máquinas. Quem que sairia ganhando? Robôs e homens. Isso. Exato, robôs e homens, quem sairia ganhando. E o interessante é que, até com base lá em teste, não é nem o robô, nem o homem, mas a junção. A junção dos dois, eu vi esse artigo, muito bom, realmente. E é o que a profissão tem que fazer, né? Não tentar brigar com a máquina, brigar com as novas tecnologias, com o robô, mas é como tirar proveito daquilo. Perfeitamente, é isso mesmo. É a relação de parceria. Na verdade, se você pega um profissional que ele é focado numa tarefa repetitiva, por exemplo, imagina num escritório contábil um conferente de guias. Tem inúmeras tarefas. Esse não é um profissional realizado, esse é um cara que muito facilmente vai ter uma depressão, ele vai ter uma... Por quê? Porque o cara vai acordar de manhã e não vai ter aquela senso de propósito, aquela senso, nossa, estou transformando o mundo. E assim, nós que somos de uma geração atrás, a gente até tem essa relação um pouco mais estabelecida, né? A gente consegue compreender que uma porcentagem muito alta de pessoas não trabalha com o que gosta, trabalha pela necessidade. Aquilo tem que ser feito e você... Tem que ser feito, ninguém pode fazer. Agora você pega essa geração nova, o cara está sempre em busca de propósito, ele quer fazer a diferença. Então, assim, facilmente, uma pessoa dessa nova geração que seja colocada numa dessas funções repetitivas, ela vai ter problema de saúde, ela vai ficar mal consigo mesma. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa colocar esses novos profissionais no mercado, a gente precisa trazer novas tecnologias para que possam suplantar. Então, eu vejo isso muito em equilíbrio. Tá? E voltando lá àquela minha aversão a esse tipo de determinação de que as profissões vão acabar, tem um outro lado da moeda que muito pouca gente comenta, né? Se você imagina uma fábrica que produz algum bem e que se robotiza por completo e manda todo mundo embora, essa fábrica não vai produzir o bem para ninguém, porque o profissional que era remunerado para ter uma renda para comprar aquele bem não tem mais aquela remuneração para comprar aquele bem. Por isso que a gente vê aí muitos estudiosos das indústrias, o próprio Bill Gates, o homem mais rico do planeta, ele defende piamente uma tributação mais forte sobre robotização para que essa renda possa ser distribuída entre as pessoas. E aí volta a falar... Para capacitar, né, esses profissionais capacitar ou mesmo subsistência. E aí isso volta a falar com meu entendimento de que com o passar do tempo a gente vai poder dedicar mais tempo a nós mesmos, nossa saúde e nossa família, a gente vai poder precificar um pouco melhor o valor do nosso trabalho justamente por valores agregados e consultivos, como o Fábio aqui passou, e a nossa sociedade mantendo-se em equilíbrio. Então,
Quando ouvir isso, calma, vamos tentar ouvir o outro lado da moeda. O pessoal fica preocupado, eu vejo muito isso em sala de aula, e aí, será que eu vou ficar... Eu tô aqui fazendo faculdade, mas será que eu vou ficar sem emprego? Virtualmente todo mundo vai se ficar fazendo a mesma coisa. Agora, assim, a gente tem tanta capacidade de se reinventar, de se reprofissionalizar ou de se adaptar às próprias empresas, né? Não foi a Toyota que começou como uma fabricante de máquina de costura, né? Não foi... você tem tantos exemplos assim, né? A Peugeot que começou fabricando bicicleta. Então, a gente tem vários exemplos. Tem que se reinventar. A minha formação é na área jurídica. Sim. Normalmente, quem se forma na área jurídica vai ser advogado, o que pensa o estudante? Advogado, promotor, juiz. Eu nunca fui no fórum. Nunca fiz essa atividade, ou seja... Há outras atividades que você pode fazer. Exatamente. E já há bastante tempo a gente vem trabalhando muito com tecnologia e mais recentemente utilizando inclusive a parte de inteligência artificial desenvolvendo soluções, ou seja, você se reinventar e não ficar apegado. Exatamente. Minha formação foi aquela, eu vou ter que ficar fazendo, ou então computador débito e crédito. Não, você tem muitas outras atividades que você pode executar. E teve algo até que você comentou, que eu acho que é bacana a gente colocar, sobre novas atividades que surgem. Você colocou sobre a questão de treinamento. Porque a inteligência artificial ela depende também do treinamento. Exatamente. O que seria exatamente isso? Na verdade, a gente chama de aprendizagem supervisionada, né? São duas vertentes que a gente tem. Quando você, por exemplo, assiste um programa no teu Netflix e diz que gostou daquele programa, você está treinando aquela máquina, aquele algoritmo do Netflix para te dar recomendações. Porque o Netflix, vocês podem perceber, ele tem um grande custo de ativo imobilizado com o capital intelectual daquelas diversas obras que ele mantém online. E voltando ao custo do armazenamento, da disponibilização e tudo mais. Então, assim, é muito interessante para o Netflix te oferecer conteúdo próprio. É um estudo deles mesmos que chegou à conclusão recentemente que uma pessoa que vai assistir algo demora 40 minutos achando que assistiu. Então, eles estão muito aplicados a esse algoritmo. E é verdade, eu passo por isso. E às vezes eu desisto, não vou assistir nada. E aí você acha alguma coisa, põe para dar o play e dorme em 10 minutos. Né? Então, aquela hora que você tinha para assistir, você acaba não assistindo. Verdade. Inclusive, recentemente eles fizeram um concurso de quem bolaria o método mais efetivo de fazer recomendação. Então, eles estão sempre atrás dessa capacidade que é o que a gente chama de aprendizagem supervisionada. Precisa de alguém dizer está certo ou não está certo. Existe uma outra vertente aí que busca correlações não explícitas, que aí tira de supervisionamento, que aí é a própria inteligência artificial se retroalimentando sozinha, com relação ao entendimento pré-formatado de sucesso ou fracasso, né? Então, essa profissão de treinador de inteligência artificial é uma dessas novas listadas, né? E às vezes pode parecer algo muito distante, eu treinar inteligência artificial, treinar robô, mas é algo que as pessoas já fazem hoje. Faz de graça. Faz de graça para o Facebook. Exatamente. Fizemos durante muito tempo. No Facebook, as fotos são reconhecidas porque a gente disse, ó, esse aqui sou eu, esse aqui é a minha esposa, esse aqui é o meu cachorro. Então, hoje, quando você entra no seu Google Fotos, por exemplo, e você coloca cachorro na busca, ele vai te trazer todas as suas fotos de cachorro. Porque ele foi treinado a identificar... Você já é treinador de robô sem saber. Sem saber, de longa data. O autocompletar do teu teclado do celular... são todas coisas, o próprio reconhecedor de voz do Google, você que treinou, a gente treinou, eu, você treinamos, né? Então, toda vez que eu falei alguma coisa e ele colocou uma coisa que não era e eu apaguei e coloquei o que eu queria dizer, eu treinei, né? Temos até o próprio exemplo do CAPTCHA, né? É um projeto muito interessante que quando você escreve o que você está vendo na imagem e você escreve, você no final das contas está treinando uma inteligência artificial de reconhecimento de imagem que tem digitalizado obras antigas. Então, a gente já faz isso naturalmente. E aí arrumou-se um jeito de remunerar a pessoa que faz isso. Essa pessoa é formada em quê? Não interessa, ela pode ser formada em cinema, ela pode ser formada em engenharia têxtil, não faz diferença, né? E aí você como professor, né, a gente está aí dando bastante foco aí no temor dos contadores em perder o emprego, o Elon Musk não é formado em nada. Se você ler a biografia lá do Steve Jobs, ele ficou muito incomodado em estar gastando as economias da família e abandonou a faculdade. Também não é formado em nada, né? E, assim, muitas instituições de ensino, elas estão migrando essa modalidade de
sala de aula, aluno, que isso é um custo, né? Você sobe um prédio para dar aula, você tem um custo fixo enorme, um ativo ali mobilizado fantástico, né? Ao passo que seria muito mais produtivo, útil, a pessoa poder fazer a sua capacitação focada no que ela precisa, no que ela quer aprender, no que ela precisa entregar com velocidade, de uma forma remota. O que a gente está fazendo, inclusive, aqui agora, né? A gente está gravando, fazendo essa transmissão, passando na TV Gráfica Contábil online, a pessoa não tem que se dirigir a nenhum lugar, gastar um tempo pegando o carro, risco. Não, do trabalho, da casa, vai conseguir assistir esse bate-papo que a gente está tratando aqui. Reconheço que perde-se muito. Networking que você adquire em conviver com pessoas em uma sala, isso é um dos problemas que terão que ser endereçados. Mas, de repente, aparece uma nova profissão de um coach de networking, né, que é um cara que vai ser contratado a um preço muito mais elevado que um salário mensal pago combinado, que vai ter essa função de socializar pessoas. Olha só, mais uma área de negócio que pode estar aparecendo. E você comentou até do Netflix, interessante, eu venho estudando essa parte de inteligência artificial, esse dia lendo um livro também, um exemplo que ele colocou bacana, sobre a questão dos algoritmos que cada empresa utiliza para a inteligência artificial, e eles dando a diferença dos algoritmos da Amazon com o do Netflix. É isso. Ambos baseados ali nos teus gostos pessoais, só que no caso da Amazon, ele olha o teu gosto e te sugere algo para você comprar qualquer coisa ali. Já a Netflix, ele olha o seu gosto também, mas ele te sugere preferencialmente algo que faça parte do próprio acervo dele, que ele mesmo produziu, porque ele já teve o custo. Então é aquela famosa análise enviesada estatística. Então eu tô dando um flavorzinho para ir puxar a brasa para minha sardinha. Exato, os dois levam em consideração o gosto, mas no caso da Netflix, deixa eu sugerir primeiro aquilo que eu já produzi para não ter que pagar direitos autorais para o terceiro. Um outro exemplo muito em linha com esse seu são os mecanismos de recomendação de músicas do Google Play contra o do Spotify. Então, o Spotify ele consegue te recomendar uma música com base na análise das ondas sonoras que aquela música que você gostou e ouviu por mais tempo produz. Então, muito provavelmente, se você gosta da banda A, você vai gostar da banda B, porque as músicas são parecidas. E o Google já tem um approach um pouco diferente. Eles têm pessoas, seres humanos, curadores de música. Eu, pessoalmente, gosto mais do serviço do Google, porque geralmente me recomendam músicas que eu não conheço, que não se parece muito com o que eu gosto. Aliás, não são similaridades explícitas, mas deve ter alguma coisa lá no algoritmo que eu não conheço. E eu geralmente gosto das sugestões. Então, são jeitos diferentes de se treinar a inteligência artificial dependendo da estratégia da empresa, né? Então, tá aí um cara que não existia também, um curador de música para fazer sugestões. Que atividade bacana. Esse é um cara realizado, esse é um cara que consegue, imagina, o cara passa o dia inteiro ouvindo música e correlacionando gostos, né? Até um termo que eu utilizei aqui, né, na solução que a gente utiliza na busca legal, que é a questão de linguagem natural. Sim. Que é um pouco da mudança que se tem hoje na forma de fazer pesquisas. Talvez as pessoas ainda, que antigamente ia fazer uma pesquisa colocando ou, já a linguagem natural, puder explicar um pouco para nós a diferença disso? Sim, eu gosto muito desse tema, porque a evolução computacional ela é muito ligada à forma com que a gente interage com a tecnologia. Então, a minha mãe tinha uma tia cuja profissão era perfurar cartões. O jeito que você tinha para falar com o computador naquela época era perfurar 80 colunas e 24 linhas em determinadas posições para fazer com que o computador fizesse o que você queria. Vai avançando o tempo, você é criado o teclado. Então, você começa a escrever. As primeiras linguagens de programação, assembly, terríveis, era uma lógica de raciocínio totalmente diferente. E aí começam a surgir linguagens de programação um pouco mais avançadas, né? Do professor Pascal, por exemplo, o famoso Pascal, onde você começa a conversar com o computador em uma linguagem um pouco mais próxima do natural, tinha uma estruturazinha, mas você meio que dava comandos, faça, repita, volte, olhe. E aí vai avançando no tempo até esse momento que a gente chega na interpretação das intenções das linguagens naturais, né? Então tem um exemplo muito repetido, aí, muito batido, que o pessoal adora fazer. Aí abre o Google, né? E coloca assim, imagens de animais exceto elefantes. Nesta linguagem natural, o Google não consegue relevar esta palavra exceto, ele só vai te trazer elefantes. Mas isso não é que ele não sabe funcionar, é que o jeito dele te ouvir é diferente. Se você escrever imagens de animais, um sinal de menos e elefantes, ele entende que esse menos você quer excluir elefantes.
mas não é uma linguagem natural. Não é uma interpretação de contexto, né? Então, quando você coloca no entendimento de linguagem natural, é isso, é você tirar contexto da forma como é falado, né? Nós temos um caso de sucesso muito amplo, aí está até bem divulgado na mídia, que é o uso do Watson para a inteligência artificial do Bradesco, né? Então isso começou como um projeto pequeno, interno, para habilitar os gerentes de conta a tirarem dúvidas com relação ao processo. Então, o cliente sentava na frente e perguntava como é que fazia para abrir um crediário para comprar um carro. E aí esse gerente de conta ele tinha que ter na cabeça totalmente todos os processos e muitas vezes não tinha. Ele ligava para uma central e essa central caía com alguém que atendia, que ia consultar um manual diferente ou que tinha uma prática melhor. Enfim, isso demorava 10, 15 minutos, né? Então, é um exemplo bom que eu gostaria de dar de interpretação de linguagem natural, porque a forma como uma pergunta é composta, a forma como uma pergunta é construída, ela varia. Ela varia em São Paulo, ela varia no Nordeste, ela varia no Norte, no Sul, né? Imagina que um gerente de conta de Porto Alegre, ele formula uma pergunta de forma diferente de um gerente de conta do Distrito Federal, sim, por exemplo, né? Então, parte da diferenciação deste produto, né, deste projeto de interpretação de linguagem natural, foi justamente isso, foi fazer aquelas distintas formas de fazer uma pergunta levar ao mesmo documento, ao mesmo processo. Né? Considerando ali o contexto. Exatamente, e sem demandar que a pessoa programe, if, find, ou search, ou mesmo linguagem lá de SQL, né, de select, from, essas coisas, demandavam um conhecimento específico muito exclusivo, né? E agora não, é do jeito que você fala, é como a tua mãe te responderia uma pergunta quando você era criança. Vai ficando bem mais fácil para você conseguir encontrar alguma coisa. É o que a gente tem feito na Busca Legal, e claro, com desafios também, sim, porque tem a parte de você treinar isso, acerto, erro, exatamente, pessoas ali analisando, porque às vezes a gente vai desenvolver aqui a solução, a gente, como eu pergunto, mas às vezes eu coloco para outra pessoa, a pessoa pergunta totalmente diferente, você tem que ir lá fazer os ajustes para chegar no resultado adequado. E um paralelo bacana para se fazer. Imagina que a Busca Legal tivesse lançado esse serviço há 15 anos atrás. Isso demandaria 15 pontos de atendimento de pessoas respondendo ao chat. Né? Sim. Traz para hoje com esta tecnologia. Você vai mandar embora essas 15 pessoas? Não necessariamente. Só que você vai começar a atender o Brasil inteiro. Exato. Então você vai ter um ganho de volume e essa pessoa vai começar a ser acionada nas respostas realmente relevantes, nas respostas onde você precise ter uma interpretação de contexto não pré-programada para que esse seu cliente tenha o melhor proveito da sua tecnologia, da sua solução. Até você comentou aí sobre a questão do Watson, e a gente tem ouvido bastante propaganda, e às vezes o pessoal fica um pouco na dúvida, se deve até colocar o que é exatamente. Sim, o Watson. O Watson, na verdade, ele foi apresentado pela primeira vez no mercado em 2011, né, com aquele programa de perguntas e respostas americanos, o Jeopardy. E ele tem uma estrutura muito interessante, é bem diferente o jeito que ele funciona, né? Ele dá uma resposta e você tem que colocar a pergunta. Então, fulano é sócio fundador da Busca Legal e desenvolveu um chat de correlação automatizado e aí eu tenho que dizer como participante quem é o Fábio. Né? Então, ele tem um jeito diferente. Foi o primeiro momento que a gente conseguiu mostrar como é que você usava essa tecnologia para essa interpretação do que as pessoas estavam falando. E aí ele era uma plataforma totalmente offline, então eles fizeram download da Wikipedia inteira, fizeram download de muitas bases de conhecimento, né? E tiveram vários desafios aí, porque o programa ele é baseado em apertar uma campainha, né? Então, assim, eu sei a resposta, eu aperto a campainha. Só que eu apertei a campainha e não sei realmente a resposta, eu perco. Certo. Então, foi aí que começou a nascer esse nível de confiança, essa velocidade de aperto de campainha. E no final das contas ele acabou ganhando contra os dois maiores vencedores da competição. Foi um prêmio aí na base de $1 milhão, depois foi doado. Mas foi uma ótima oportunidade para a gente justamente testar a tecnologia e apresentar ao mercado. E aí, a partir desse momento, toda essa base de conhecimento ela foi levantada por uma
estrutura aí na nuvem, né, microserviços, né, e hoje ela é consumível a partir de consumos, né. Então, assim, diversos produtos da IBM, eles trazem essa funcionalidade do Watson, é justamente essa capacidade... Na verdade, eu utilizo o Watson para desenvolver alguma coisa. Isso, e a gente coloca isso já espetado em outras tecnologias. Um bom exemplo que eu posso dar é segurança, né? Gestão de fatos e acontecimentos de segurança. A entrada por uma determinada porta, num determinado horário, vindo de um determinado país, é uma ameaça, sim ou não? Hoje em dia, com a regulamentação, né, das empresas, elas têm que ter armazenamento de logs históricos, quando tentativas de ataques aconteceram, né? Isso demandava também times enormes. E o Watson ele consegue ser treinado, capacitado, mas essa é uma área meio à parte, né? Que assim, você compra uma solução dessa e você não pode dar nenhuma informação para o Watson, porque a gente teve que prever pessoas mal intencionadas que iriam treiná-lo com informações falsas para permitir invasões. Né? Então, olha só como é tricky isso, né? Como a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Questão de curadoria. Curadoria, ver o que é, o que não é, o que ele ingere, o que ele não ingere de informação. Mas esse é um outro exemplo de como a inteligência artificial está aplicada nessa ferramenta. E a gente tem várias frentes, né? Gestão de campanha online, gestão de segurança, como eu já falei, gestão de armazenamento. Né? Nós temos ali alguma capacidade cognitiva em cima dos controladores dos discos para saber, esse é um dado que o cliente ele acessa um pouco mais, então ele tem que estar numa mídia mais rápida, com velocidade de entrega maior. Esse é um dado que não é tanto acessado, então eu posso pegar e jogar numa mídia mais barata. Então, isso é uma outra aplicação de inteligência artificial que a gente pode prover em outro produto. E não é algo que está distante de nós, né? Não, já está a utilização de inteligência artificial, inclusive na área contábil, na área tributária, como acompanho esse assunto, tenho visto novas empresas, startups a todo momento trazendo soluções utilizando inteligência artificial tanto para a área contábil quanto para a área tributária, e não só a empresa, mas como também o próprio fisco. Também vem utilizando conceitos de Big Data, como conseguir selecionar a melhor empresa de forma mais certeira para fiscalizar e que realmente ali ela vai conseguir atuar. Então não é algo que está se estudando apenas mais, já vem sendo aplicado tanto por empresas quanto também pelo fisco e obviamente vai ter reflexo no nosso dia a dia, especialmente na questão de compliance, né? Até que nós estamos no contexto de uma semana do compliance, então o compliance vai ser altamente impactado também por essas novas tecnologias, porque o próprio fisco vai ter condições de detectar falhas que muitas vezes a empresa está fazendo, não que ela teve a intenção, mas em matéria de legislação é muito fácil você deixar de observar alguma lei. Sim. E a chance antes de você ser autuado por causa disso também era menor, porque talvez o fisco também não descobrisse. Agora, cada vez a capacidade dele vai ser muito maior. Eu tenho certeza, isso não foi declarado, assim, uma suspeita minha, mas eu entendo que a Receita Federal já tem a capacidade de analisar as nossas publicações, os nossos gostos, porque nós damos essa informação de bom grado. Tiramos fotos das nossas viagens, né? Postamos onde fomos comer, postamos o que compramos. Eu tenho a convicção de que ele já tem material suficiente para correlacionar nossa declaração de imposto de renda com os nossos hábitos, né? Assim, eu não sei se eles estão agora discutindo algum termo legal, algum termo de quão eles podem entrar nisso ou não, mas que a tecnologia já existe. Realmente é muita coisa. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Tem algum ponto que você queira destacar, aproveitando que a gente já chegando aos momentos finais da nossa... Sim, claro. Na verdade, assim, um ponto importante de se falar é: e agora? O que eu faço? Né? Primeira coisa, estude. Você vendo este canal, vendo esse vídeo, interessado no assunto, você já está se diferenciando da grande maioria das pessoas que querem continuar fazendo a mesma coisa. Então, tenha curiosidade, faça perguntas, vá pesquisar, né? E, assim, vamos descobrir um jeito de embarcar nessa onda, né? Então, através aqui do Busca Legal, você pode ter um trabalho consultivo de como se aplicar a isso. Ter uma experiência. Ter uma experiência. Então, esse é uma dos approaches que você tem. Você vai em alguém que já fez algum trabalho solidificado com referência e adquire isso, ou não. Quero eu começar a fazer alguma coisa minha. Quero eu estar no início lá da curva de adoção tecnológica e fazer uma coisa nova no mercado.
Todos nós sabemos os riscos e benefícios de você ser um early adopter, mas de repente você quis entrar nessa. Então são sempre formas de você estar relevante, estar diferente, né? E contem conosco, né? Contem com a gente para participar dessa jornada aí com vocês e poder ajudar a chegar nesse objetivo. Murilo, muito obrigado aqui pela sua presença, participação aqui, trocar essas ideias, suas experiências. E agradeço também ao pessoal aí que teve paciência de ficar aqui ouvindo a gente nos comentários sobre tecnologia, o Desempago. Isso é muito importante mesmo, então concordo plenamente com o Murilo. Acho que é fundamental estudar e saber como tirar proveito dessas novas tecnologias, inteligência artificial e tudo que vem vindo aí. E desejo sucesso a todos vocês. Muito obrigado Pela atenção. Muito obrigado, Fábio. Ótimo. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.